Você já encontrou algum caso onde o Ministério Público ele pediu o retorno dos autos do inquérito para a delegacia para que fossem produzidas mais diligências? O Ministério Público ele pode fazer isso? O Ministério Público ele pode escolher quem ele vai processar. Se ele está investigando um fato e ele encontra mais de um autor, ele pode separar, deixar um autor aqui, pode pensar, né? Deixa um autor aqui e o outro ele traz para dentro da relação processual. Esse tema é muito interessante e é justamente isso que nós vamos estudar no CPP comentado de hoje, nos artigos 47, 48, 49. Quem tem mais credibilidade? Os estadistas que já existiu, se houve a prescrição ou não. A sentença condenatória para o Ministério Público. Acompanhe a nossa leitura e a nossa análise. Artigo 47. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los. Preste atenção. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção. Quer dizer, precisar de mais esclarecimento, ele quer mais informações, quer mais conhecimento, precisar de documentos complementares, ele sente que podem existir mais documentos que podem ajudar a esclarecer aquela situação. E mais elementos de convicção. Olha, isso aqui que tem aqui não é suficiente, eu quero que você busque mais, eu quero mais elementos para me convencer que existia uma prática criminosa. Ele pode ter esse sentimento e ele deverá requisitar diretamente. Quer dizer, ele pode ir diretamente a quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los. Então significa que se ele precisa de mais informações, se há uma quebra de sigilo fiscal deferida, e ele precisa de mais informações do secretário da Receita Estadual, da Receita Federal, ele pode requerer. Se ele precisa mais informações do delegado de polícia, ele pode requisitar. Se ele precisa de mais informações do presidente da comissão de licitação do município ou do estado, ele pode requerer. Se ele precisa de mais informações do secretário de Segurança Pública, ele pode requerer e ele pode ir direto, ele pode oficiar direto. Por quê? Porque, como diz a Constituição Federal, ele é o dono da ação penal, ele é o dominus litis. Então, ele tem essa autonomia para fazer esses pedidos diretamente. Ele não precisa pedir ao delegado para o delegado pedir, ele não precisa pedir ao juízo para o juízo pedir. Esse artigo, ele consagra, ele demonstra como se consagra a execução de um sistema acusatório pleno, um sistema processual penal que se tem o sistema acusatório pleno. O Ministério Público no campo de batalha com a defesa produzindo prova. Ele diretamente indo atrás dessas provas. Isso é muito bom e isso é construído, isso tem a base dele solidificada no artigo 129 da Constituição Federal. E é interessantíssimo e você precisa conhecer para você poder usar no dia a dia, porque como o Ministério Público tem isso, você como advogado de defesa também tem na sua investigação defensiva. Tá? Muito importante você ter domínio pleno dessa informação. Artigo 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos e ao Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. A queixa-crime apresentada contra um dos autores não pode sobreviver. Por quê? O crime, você não tem o condão de separar os atores. Se você tem informações que trazem a participação
de 3, 4 autores daquele crime, você não pode separar e escolher processar um só. É assim na queixa-crime e é assim na ação penal pública. Nós chamamos isso de princípio da indivisibilidade da ação penal, o princípio da indisponibilidade da ação penal. A indisponibilidade diz que, tendo notícia de um crime, você não pode deixar de investigar e de apurar. A indivisibilidade nos remete ao fato de que você tem a notícia de que tem vários atores, vários autores daquele crime, você não pode escolher, pensar, deixar um autor de fora, 2 autores de fora e processar 2, 3. É indivisível. Claro que hoje nós temos regras agora dos acordos de não persecução penal. Diante desses acordos de não persecução penal, essa regra ela vai se adaptar, ela vai se amoldar. Mas o princípio da indivisibilidade da ação penal é lei, está consagrado aqui no artigo 49 do CPP, artigo 48 do CPP. E você precisa prestar atenção, porque você não pode escolher, e o Ministério Público não pode escolher. E se o Ministério Público escolher indevidamente, vai gerar nulidade, sim, daquela ação penal. Por fim, o artigo 49 do CPP. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Pega isso aqui, isso aqui é a grande sacada, tá? Se a vítima, o ofendido, apresenta uma queixa-crime contra o seu cliente, só que existem outros querelados, existem outros atores que participaram do crime também, participaram daquele fato criminoso, e a vítima e o ofendido resolve deixar de fora, resolve eleger um ator, um autor e processar só um dele como querelado, ele não pode fazer isso. E se ele fez isso, o fato dele ter deixado aqueles de fora vai contaminar a ação penal que ele está propondo contra esse um. E esse um vai se ver beneficiado, ele não vai poder ser processado também. Essa é a grande sacada, hein? Presta atenção. Porque se bater no seu escritório um dia, bater na sua mão um dia, um processo de ação penal privada, onde o fato foi praticado por mais de um ator, de um autor, e o cidadão que está processando o seu cliente deixou de fora vários atores e escolheu processar um ou 2, você vai ter uma tese de defesa aqui, onde você vai poder arguir que ele não poderia fazer isso, e o benefício que ele deu aos outros se estende ao seu cliente. Olha que maravilha. Você mata um processo aqui só com base no texto do artigo 49, que ele diz, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Boa, hein? Essa aqui você precisa prestar atenção no dia a dia, quando você for atuar na ação penal privada. Bom, meu amigo, minha amiga, advogada criminalista, eu sinceramente espero ter contribuído para o teu desenvolvimento profissional. Quero convidar você para se inscrever no canal, ativar as notificações, curta esse conteúdo, compartilhe ele no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, para as pessoas que você conhece, que sabe que tem interesse em evoluir na advocacia criminal. Também quero te convidar para deixar teu comentário, a sua crítica e um pedido de um tema em algum vídeo aí. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe sempre.